Uma boa tarde, pessoal. Agora vamos para a 9ª semana. Essa é a respeito da Covid, essas atividades. Vamos começar com matemática, que nós apresentamos os exemplos de tipos de gráficos, como de linhas de barra e de pizza, e então apresentamos uma relação de casos e óbitos no Brasil no dia 9 de março de 2020. Para escreverem no caderno. Na 35, a partir destes dados de casos e de óbitos que foram apresentados, vão construir um exemplo de gráfico de barra com as regiões embaixo e os valores em cima, sendo cada centímetro referente a 1 milhar. Continuando na aula 36, vão utilizar aqueles mesmos dados agora e vão construir um gráfico de barras de óbitos. Aqui foi de casos e aqui embaixo de óbitos. Sempre com os números em cima e as regiões embaixo. A 37 vão usar esses gráficos de linha que já tinha aqui em cima. E então vão inserir as regiões embaixo e os valores em cima de cada linha. Isso, o azul é em relação aos casos e o vermelho é em relação aos óbitos. Agora em português. Aula 34, vão escrever e desenhar este panfletozinho. E então vão escrever um texto sobre esse assunto que está nessa imagem, sob o tema: o que você precisa saber e fazer contra a Covid-19. Deve levar algumas questões relevantes, como o uso de máscara, a higienização. A aula 35 tem esse textozinho e que vocês irão ver as respostas que são solicitadas, ou seja, qual a função social que esta campanha ela pretende. Aí vocês irão ver a partir desse texto, como também desta imagem da aula 34. E aí vão responder a B, a C e a D. A quem se destina, quem produziu a imagem. A aula 36 vai ter uma pesquisa na internet e falem sobre a origem da Covid, quem foi primeiramente afetado, os animais que são vetores, etc. No máximo de 5 linhas que eu coloquei, máximo 5 linhas. A última aula, a 37, a partir dessa imagem aqui, da aula 34, vão criar a sua própria campanha. Então, seja criativo. A aula de arte é sobre a colagem. Aqui eu falo um pouco sobre a colagem, escrevam no caderno. E na aula 14 vão utilizar alguns desses tipos, ou areia, ou semente, ou grão, ou serragem, e vão cobrir essa imagem do Covid-19. E depois vão descrever quais os materiais e como que você fez essa colagem. A aula de ciência é sobre vírus. Vão escrever no caderno essa aula 11, e a aula 12 eu apresentei o desenho de 10 tipos de vírus. Vocês irão escolher 3 deles e vão fazer a pesquisa na internet e vão responder o nome, a doença, a causa e descrever ela. Os 3 vírus. A aula de geografia fala do uso de máscara, então vão escrever e vão desenhar essa imagem no caderno e depois fazer uma representação do uso de máscara. Esse aqui é um exemplo de um menino usando a máscara. E a aula 12 fala do autismo, que conheçam, né, o autismo,
e depois façam uma pesquisa na internet e descubram mais sobre ele. Por fim, história. A gente vai resgatar algumas doenças que mataram muita gente. A peste negra e a gripe espanhola do início do século XX. Vocês irão escrever e fazer esses 2 desenhos. Escrever no caderno. E na aula 12 vão responder a partir desse texto que está na aula 11. Vão responder as 3 semelhanças que há entre a peste negra e a gripe. Faz uma, depois a outra e depois a outra. Espero que tenha ajudado e tenha uma boa tarde.